apresentação do orçamento da Secretaria de Transportes e Trânsito ficou sob a responsabilidade do secretário adjunto Celso Masson. O valor previsto é de R$ 275 milhões. Só as multas respondem por 23% das receitas. Multas de trânsito, 64.790.000. Outras receitas, 4.512.000. Tesouro Municipal, 78.669.892 reais. Convênios e financiamentos, 127.371 milhões. Aqui das fontes de receita, né? Nós temos, vamos começar aqui por... ou melhor, os recursos aqui para 2017, dos convênios que nós temos firmados, nós temos da Receita 46,26%, multa de trânsito 23,53%, do Tesouro 28,57%, demais receitas 1,64%. O demonstrativo de despesa por origem dos recursos, das multas de trânsito, fiscalização, 26.130.000, sinalização, 16.520.000, o trevo de bom sucesso, 8.600.000, PAC pavimentação, 5.510.000, o gerenciamento, 4.010.000, do PAC Mobilidade, 2.520.000, Educação e Trânsito, 800.000, Comunicação, 300.000, Ciclovias, 200.000, Acessibilidade, 200.000. As demais receitas, manutenção predial, 2.850.000, bilhetagem, 1.130.000, abrigos de ônibus, 500.000, reformas de unidades, 25.000. Demonstrativos também das despesas por origem de recurso do Tesouro, subsídios do transporte coletivo de Guarulhos, 50 milhões. Folha de pagamento, 28.669.891,50. O demonstrativo da despesa por origem dos recursos dos convênios, o trevo de bom sucesso, 23.577.000. Pavimentação de ruas, 43.500.000. Corredores de ônibus, 60.294.000. O secretário da pasta, Atílio Pereira, ficou encarregado de responder aos questionamentos dos vereadores. O vereador D'Agostino, do PV, criticou a previsão elevada da receita de multas. Nós vimos, se não me falha a memória, que eu não estou com o relatório aqui presente, uma receita prevista de multas de trânsito da ordem de uns 60 milhões, mais ou menos, se não me falha a memória. Mas eu sei que é um valor bem expressivo, é isso? Ok. Então nós temos uma previsão de receita de multas, ou seja, o orçamento está me dizendo que ele vai multar o cidadão guarulhense por antecipação, já está contando com esse dinheiro, 60 milhões, né? Então, esse eu considero que é uma falha do orçamento, né? Prever uma infração futura. E também é uma reclamação latente dos motoristas, né? E creio que o senhor também é um, que a sinalização de trânsito, com o objetivo de arrecadar multa, se transformou em alguns trechos
da cidade em verdadeiras armadilhas, né? Principalmente no cruzamento do anel viário com a Emílio Ribas, recentemente implantado. Penso eu que a prefeitura, o governo, tem que pensar em gerar atividade econômica para obter arrecadação e para melhorar o serviço público com essa arrecadação, mas através de atividade econômica e não de multa. Está aí a minha pergunta, né? Se isso não é uma falha do orçamento. Como que prevê ICMS? Como que prevê o PIB do ano que vem? Tem gente que estava falando que o PIB brasileiro ficaria em torno de 1 milhão, de 1,5. Aí depois não, agora o PIB brasileiro não será mais 1,5. Como que pode prever o PIB? Para alguns isso é inimaginável, como prever PIB? Como que prevê orçamento? Como que prevê ICMS? Como que nós vamos saber o quanto as empresas venderão para a gente poder calcular o ICMS? Como que calcula ISSQN? Como que nós vamos conseguir entender quanto as empresas de Guarulhos vão vender em serviço de qualquer natureza? Como que é feito o orçamento? Como que é constituído o orçamento? Através de uma memória histórica. Cada ano, e nós já temos vários anos aqui, cada ano, mês a mês, esses orçamentos, eles são acompanhados. E aí, neste ano, nós tivemos em torno de 40 milhões de orçamento. Por que vai para 60? Vai para 60 se mantiver a memória histórica do que aconteceu no último período, levando em consideração que no dia 2 de novembro nós tivemos um reajuste das autuações de 50%. Então, levando em consideração a memória histórica da quantidade de autuações que foram aplicadas mês a mês, este é o número que daria. Obviamente que seria muito interessante se as pessoas, e aí eu, como secretário, tendo uma marca aqui na cidade, de dizer que quando a gente reduziu 50% das mortes que aconteciam no trânsito, aumentamos em quase 100% a quantidade de semáforos que existiam na cidade, para poder reduzir a quantidade de acidentes, a quantidade de mortes que aconteciam na nossa cidade. O desconto na tarifa de ônibus para estudantes também foi mencionado. Quanto custa o processo hoje que é feito de metade, 50% do passe para os estudantes na cidade de Guarulhos, já que já é uma lei e já é um benefício que os estudantes, eu que fui líder estudantil aqui na cidade, presidente da entidade municipal, eu gostaria de saber qual que é o custo, se os prezados secretários têm essa informação para nos passar. Nós temos uma promessa de campanha, né, do bilhete único para a juventude, para o estudante. Aí nós queremos saber se há previsão orçamentária neste orçamento, se há previsão orçamentária para essa gestão. A arrecadação mensal, nós não temos a previsão de quanto custaria, mas a arrecadação mensal é de 3,5 milhões mês com estudantes. Se levarmos em consideração que dezembro e janeiro não tem aula, nós multiplicaríamos, levando em consideração valores desse ano, 3,5 milhões por mês, 35 milhões. E aí acho que o vereador D'Agostinho também fez a pergunta, né, de se tem recurso. Não tem previsão orçamentária neste ano para implantação do passe livre. No ano passado nós já discutimos a questão do passe livre com vereadores, com a sociedade, estudantes inclusive, e por uma questão de restrição orçamentária não foi possível, como São Paulo fez, implantar o passe livre para os estudantes, porque números do ano passado daria em torno de 28
milhões. E esse ano, se fosse concretizar isso, seria em torno de 35 milhões. Outro assunto de destaque na audiência foram as obras do Trevo do Bom Sucesso, que são gerenciadas pela Secretaria de Transportes e Trânsito. Eu gostaria, se possível, que fosse falado qual que é o valor investido até agora e quanto está ficando no orçamento para conclusão das obras do Trevo de Bom Sucesso. Quando iniciou a obra, foi apresentado, me parece que era 18 meses para ser construído. Não sei se o senhor lembra a data do início, qual o prazo determinado, porque no entendimento na casa aqui, tinha passado do prazo. E qual é esse outro prazo de término do Trevo do Bom Sucesso? Até o momento, vereador, nós já consumimos, acho que o vereador D'Agostinho também falou dessa questão, nós já consumimos, o vereador Heleno também, né? Consumimos 40% do recurso oriundo do governo federal para execução da obra do Trevo de Bom Sucesso, mais parte do recurso municipal. A Secretaria de Transportes investiu 5 milhões e esse recurso é um recurso que a gente está chamando assim de um recurso que retorna sempre da Caixa Econômica. A gente só coloca na frente o recurso da Secretaria para que a obra continue acontecendo sem parar. Nós tínhamos previsto de fato... Bom, aí depois então acho que com isso respondo o vereador Edmilson e deixamos então, nós consumimos de recurso federal em torno de 30, eu não tenho o número exato aqui, em torno de 34 milhões, 34 a 35, de um recurso de OGU, que é recurso, alguns chamam até de a fundo perdido, que significa não é financiamento, o município não pagará por isto. Então acho que isto, inclusive, da nossa secretaria, um legado importante ter ido buscar no governo federal esse recurso de 83 milhões para a cidade de Guarulhos, em torno de 50 milhões ainda ficam em caixa para a prefeitura continuar a execução da obra do Trevo de Bom Sucesso. Em entrevista ao Jornal da Câmara, o secretário adjunto comentou que o atual governo só conseguirá concluir alças de acesso do Trevo. O final da obra como um todo, ele fica para 2017 para o novo mandato, para o novo prefeito, para os novos secretários de Transporte e Trânsito, né? O que a gente vai entregar para a população é possivelmente 2 alças. A primeira, que liga você indo para São Paulo, você tem a ligação com Bom Sucesso, sem precisar entrar por Pimentas, a gente está prevendo para as próximas semanas entregar. Agora tem uma outra obra importante também, que é a ponte da Vilani. Qual que é a situação dessa obra? Então, a ponte, ela já se encontra, já conseguimos, nós temos um problema lá de transferência da família, né? Nós queremos entregar também até o final do ano.